Graças a paz, igreja. Minha voz talvez fique um pouco cansada, mas faz parte. Eita. Hoje eu tava. É sempre bom meditar na palavra do Senhor, né? Eu lembro que essa semana o Dani postou algo sobre meditação, né? Assim, no WhatsApp, no status do WhatsApp. E é sempre bom você estar meditando na palavra. Nós somos aconselhados em diversas partes da palavra. Nós somos aconselhados durante toda a palavra do Senhor a meditar na palavra, se nós quisermos ter bênçãos. E, sinceramente, a gente não deve olhar só por causa das bênçãos. Nós não devemos meditar só por causa que iremos ganhar algo, só por causa que iremos ganhar sabedoria ou algo do tipo. Quando nós entendemos que sem Ele nós não somos nada, nós entendemos que precisamos todos os dias ouvir a Sua voz. Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Colossenses, capítulo 4. Colossenses 4. A partir do 2. O Senhor, nesse último mês, Ele teve ministrando diversas coisas em nossa comunidade. E antes da gente começar, queria que vocês fechassem os olhos. Queria que vocês refletissem sobre esse mês que está se encerrando. Por incrível que pareça, se encerra hoje. Mas que a gente refletisse um pouco. Será que nós temos vindo aqui as palavras que têm sido lançadas não por homens, não por mulheres, mas as palavras do Senhor têm transformado nossas vidas? O que nós temos feito com a palavra do Senhor? Será que nós temos guardado as palavras do Senhor? Ou elas têm entrado em nossos ouvidos e não têm encontrado lugar em nossos corações? Será que nós temos guardado a palavra do Senhor em nossos corações para não pecar contra Ele? Senhor, nós te somos gratos por mais um dia estar na Tua casa. Nós te somos gratos pelo privilégio, Senhor, que é poder viver, pelo privilégio de poder acordar mais um dia, Senhor. Nós reconhecemos que sem Ti nós não somos nada. Nós reconhecemos que precisamos do Teu Espírito Santo agindo em nossa vida, nos transformando. E nós Te damos legalidade, Senhor, sobre nossas vidas. Tira todo o entulho, todo o lixo que não presta, Senhor. Tira todo o pensamento humano que vai contra a Tua palavra, Pai. Tira tudo aquilo que vai contra Ti, Senhor, de nossas vidas. Nós queremos ser verdadeiramente um povo santo. Nós queremos verdadeiramente ser a noiva que o Senhor vem buscar. Se necessário, nos peneira, Senhor. Se necessário, nós iremos sofrer. Mas nós queremos ser aqueles que o Senhor vem buscar. Nós queremos ser esses que se levantam, Senhor, como um exército nessa geração. Nós estamos cansados, Senhor, de viver apenas de experiências. Nós queremos viver contemplando a Tua face dia a dia, Senhor. Nós queremos entrar cada vez mais fundo no Teu rio. Nós queremos fluir cada vez mais. Se o nosso propósito, Senhor, não condizer com o Teu, Senhor, tira Ele das nossas mentes, dos nossos corações. Frustra, Senhor, tudo aquilo que é humano. Que prevaleça aquilo que é Teu. Que prevaleça os Teus planos sobre nós. Que prevaleça a Tua vontade, Senhor. Se os nossos pés estão se desviando para a esquerda ou para a direita, realinha Ele através do Teu Espírito Santo, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Colossenses 2, eita, Colossenses 4. Colossenses 4, a partir do 2. Bem? Dediquem-se à oração com a mente alerta e o coração agradecido. Orem também por nós, para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar do segredo a respeito de Cristo. E por esse motivo que sou prisioneiro. Orem para que eu proclame essa mensagem com a devida clareza. Vivam com sabedoria entre os que são de fora. E aproveitem bem todas as oportunidades. Que suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. Eu li na NVT, mas se você tiver uma NVI, também é bom. Já deu ali, ó. Bom, gente, esse é o texto que nós vamos conversar um pouquinho sobre ele hoje. E algumas coisas o Senhor já vinha falando comigo há um tempo, sabe? E desses últimos dias só foi aflorando um pouco mais. E eu particularmente, eu sou aquele que tipo assim, eu fico, Deus, o que é para falar, hein? Teve um dia que a gente estava ali fora e eu fui falar alguma coisa, eu não conjuguei os verbos certos, eu falei tudo errado, tudo bagunçado. Eu disse, tá vendo, gente, quando eu afirmo que eu não sei falar, é verdade. Eu não sei conjugar as coisas, eu não sei nada. Se não for a graça de Deus sobre a minha vida, dá tudo errado sobre mim. Eu não sei nem me expressar às vezes, né? Quem estava no Eclésia, às vezes, já captou que no Eclésia eu, eita. Mas, que a graça do Senhor me ajude. Esse texto, ele não é um momento muito bom da vida de Paulo. A gente está aprendendo no Didaquê com o professor / seminarista Jadiel sobre a interpretação, sobre a hermenêutica, sobre a interpretação dos textos. E eu não sei se vocês que fazem parte ou se vocês que não fazem parte, pode ser que ouça a primeira vez isso, se vocês fazem pergunta ao texto. Quem tem Bíblia de estudo é um pouco mais fácil, que dá para você ler o iniciozinho, o que está acontecendo ali. Mas se você fizer perguntas ao texto, já dá para ajudar muito, para saber o que está acontecendo ali, pelo menos. E o que é que está acontecendo ali? Paulo, neste momento, ele vai estar preso. Coisa que não é muita novidade, né, para a vida de Paulo, né, gente? Nós sabemos que Paulo vai apanhar, vai naufragar. O pastor fala muito sobre o que aconteceu com Paulo, assim. Então não é novidade o fato de Paulo estar preso, sabe? E isso fica muito claro quando a gente lê o versículo 18. E acredita-se que aqui se encaminha para o fim da vida de Paulo. Depois de aqui é morte, para deixar um pouco mais específico, se vocês ainda não entenderam dessa forma. E Paulo tinha sido preso por pregar o Evangelho, por levar a mensagem de Cristo. E isso nos dias de hoje, às vezes, causa um certo medo no nosso interior. De tipo, como é que as pessoas vão reagir se eu chegar para falar de Jesus? E hoje de tato foi interessante. Hoje foi um dia, esses últimos 4 dias tem sido uns dias meio conturbados. Do nada eu fiquei um pouco doente, mas graças a Deus já estou bem melhor. E hoje fui forçadamente tirado de casa, né? Graças a Deus. Enquanto a gente estava ali esperando, né? Enquanto eu estava esperando, estava dentro do carro lendo a Bíblia e eu vi um rapaz. Ele até falou a idade dele, 38 anos, eu acho. Mas não aparentava. Aparentava ser uma pessoa de 28, sei lá, bem nova. E ele passou por mim e eu, opa, tranquilo, tchau. Foi embora. E naquele momento, não precisa não. E naquele momento eu fiquei, esse cara, eu sou meio assim, eu não sou místico, eu não gosto dessas coisas, mas eu fico me perguntando, tudo que acontece na nossa vida não é por acaso. Então eu comecei a perguntar ao Senhor, por que esse homem falou comigo?
por que, Deus? Eu estava aqui de boa lendo a Bíblia. E por que eu comecei a perguntar isso? Porque algo começou a incomodar dentro de mim. A ponto de que a gente estava no mercado, né? E já estava passando as compras, a gente já ia embora, sabe? E eu fiquei tão incomodado que eu tive que sair do carro. Eu não aguentei ficar, o banco parece que não me segurou. Eu já tinha tirado o cinto, eu já estava sem cinto, eu deixei o celular dentro do carro, eu ia deixando até a chave, mas ia ficar fora do carro, eu fiquei bem. E eu fui lá falar com a maninha, e eu sentei assim na calçada do mercado, assim do lado, e o rapaz não estava ali, o rapaz estava do outro lado da rua. Eu disse, Deus, eu não sei porque eu estou aqui. Não sei o que está acontecendo. Só sei que eu sinto algo. Eu sinto que é para fazer alguma coisa. Aí, do nada, o rapaz aparece na minha frente. E eu, senta aqui. E, gente, por mais que eu seja um pouco expansivo, ou seja, eu gosto de fazer muita amizade, eu gosto de conversar muito, às vezes com pessoas desconhecidas eu fico... É um pouco parecido, é pastor? Mas às vezes eu vou conversar com uma pessoa desconhecida. Certo, já me causa opa, vou falar sobre Jesus. Eita, talvez a pessoa vai me dar um murro. Mas beleza. E ali nós começamos a conversar. Mas por que eu estou falando isso? Muitas vezes, Deus nos incomoda a fazer alguma coisa e nós não respondemos a isso. Muitas vezes, é para você se movimentar e você não se movimenta. Muitas vezes nós preferimos ficar no nosso conforto do nosso dia a dia, da nossa vida rotineira, e nós não queremos sair dessa rotina para fazer algo que o Senhor está mandando. Nós preferimos cumprir com todas as nossas obrigações e esquecemos de fazer aquilo que nós primeiramente fomos chamados para fazer: levar o reino, por onde quer que nós passemos. E já foi falado muitas vezes aqui, até mesmo o pastor já falou sobre isso. ID não é para só missionário, ID não é só para evangelista, ID não é só para responsabilidade que o pastor que se vire, quem tiver ministério que carrega aí, se vire. O ID é para todos nós. Mas muitas vezes eu e você, nós temos não respondido a isso. Nós preferimos entrar dentro de uma bolhazinha e, amém, Deus, é sobre isso. E muitas vezes nós guardamos aquilo que de melhor nos foi dado. Todas as pessoas precisam de Jesus, mas muitas vezes quando Ele chega em nós não queremos apresentar Ele para as outras pessoas. Jesus chega a gente, beleza, Jesus, entra aqui dentro, fica aqui só para mim. Mas, voltando, Paulo ele vai ser preso porque ele estava pregando o evangelho. Como eu disse, não é muita novidade. Só que nesse texto em específico, ele vai falar algumas coisas, mas duas coisas nós podemos tirar principalmente desse texto. Paulo vai falar sobre oração e no finalzinho ele vai falar sobre sabedoria. E essas duas coisas são essenciais para aqueles que se dizem discípulos de Cristo. Por que se dizem? Porque muitas vezes nós afirmamos que somos, mas nossas atitudes, nossas ações não condizem com o que nós estamos dizendo que somos. E, gente, ponto. Quando o Senhor me deu essa palavra, eu fiquei... Como é que uma pessoa que não tem nem barba direita, tem só uns fios assim meio espalhados, vai falar sobre essas coisas um pouco sérias? Muitas vezes eu fico me perguntando, e eu olho para Salomão, eu olho para Timóteo, pessoas que, Salomão nem tão muito, né? Mas pessoas novas. Salomão pediu sabedoria ao Senhor e Deus lhe deu. Timóteo, ainda novo, exerceu um cargo de liderança. E isso me faz refletir muito. Então, muitas vezes, eu até comentei, acho que foi com o Dani, não lembro, ou se foi com o tio Nelson, que muitas vezes eu fico
cara, eu sou totalmente incapaz. Ou foi com algum pessoal da juventude. Eu sempre tive muito isso dentro de mim. E por um lado isso é bom. Porque nós entendemos que quando nós não sabemos fazer nada, é quando ele chega. Você vai fazer, porque o meu espírito vai lhe capacitar. Então se você é assim, pensa, ou já pensou, como eu, tenha isso em mente. Peça ao Senhor que o Espírito Santo lhe capacite. Ah, Lucas, você está falando acerca de ministério, você está falando acerca de coisas religiosas, igreja. Assim como pastor, a gente não gosta de falar sobre religião. Seja qualquer coisa. Se você quer jogar futebol, peça ao Espírito Santo que lhe capacite. Se você quer entrar na área da enfermagem, peça ao Espírito Santo que lhe capacite. Porque acima de tudo, você não vai ser um profissional, você continua sendo um filho de Deus. Então, seja onde você for, seja qual for a esfera que você for inserido, seja qual for a vontade do Senhor, tenha isso. Eu sou um filho de Deus e o reino precisa ser manifestado nesse lugar. Continuando. E, como sempre, eu não gosto de trabalhar, eu não sei, não aprendi, ainda estamos aqui conversando com o Espírito Santo, sobre essa questão de pontos. 50 pontos ainda não, sabe? Então, não se atentem a isso, sabe? Mas eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da oração e da sabedoria. Algo aconteceu de muito importante, gente. E como assim? Jesus, ele se entregou no madeiro por mim e por você, e quando ele se entregou, o véu foi rasgado. Muitas vezes nós falamos muito sobre isso, mas nós não entendemos o peso que existe sobre isso que nós afirmamos. O véu foi rasgado e significa que eu e você nós temos livre acesso. Vocês estão comigo, né? Estão comigo. Então. Só não durma, irmão. Pelo amor de Deus. Não durma. E com esse livre acesso, em qualquer lugar, a qualquer hora, nós podemos falar diretamente com Deus. A partir desse momento, ele faz morada dentro de nós. Só que algo acontece com a gente que por muitas vezes nós não assumimos esse lugar. E como assim? Se você olhar para Israel, para o Antigo Testamento, eles não tinham esse privilégio. Todos podiam se achegar ao templo quando existia o templo. Todos podiam se achegar ao tabernáculo quando era o tabernáculo. Mas apenas pessoas específicas adentravam até as partes específicas. Os sacerdotes, eles podiam ir até o santo lugar. Mas só entrava no Santo dos Santos o sumo sacerdote. Existia uma certa liturgia naquele lugar. Mas a partir do momento que Jesus morre e se entrega por nós e o véu é rasgado, nós temos livre acesso ao Santo dos Santos. Amém? Beleza, vocês estão comigo. Então, o povo de Israel, eles não tiveram esse privilégio. E hoje nós temos essa oportunidade. Uma oportunidade que é imensurável. Uma oportunidade de se relacionar com Deus vivo. Uma oportunidade que Ele primeiramente quis. Porque até hoje, muitas pessoas, inclusive eu e você, podemos não querer nos relacionar com Ele. O que eu tenho notado é que muitas vezes nós temos exaltado o nome do Senhor, orado ao Senhor, lido a Bíblia, tal, quando eu estou bem. Mas quando eu não estou bem, não quero saber de Deus. Hoje eu estou de mau humor, então nós até pula aqui na frente. Mas se eu não tiver, não. Se eu tiver triste, o Senhor, Ele parece que não quer saber de mim. Algumas pessoas pensam assim. Quando na verdade, independente do que aconteça com a gente, independente das circunstâncias, Ele está de braços abertos a nos esperar. Ele está de braços abertos esperando que a gente tenha contato com Ele.
Eu gosto de, eu tenho umas coisas que eu gosto muito de olhar para a sombra. O Senhor, ele não é invasivo, mas eu gosto de olhar para a sombra como se fosse o Senhor. Entenda que isso aqui eu só estou comparando, tá, gente? Eu não estou dizendo que o Senhor é uma sombra, não, sabe? Mas em todos os lugares que nós estivermos, ali Ele está. Em todo lugar que nós colocarmos a planta do nosso pé, Ele está. Comparando com a sombra, gente, para ver se fica um pouco mais fácil de entender. Apesar que isso não é muito difícil de entender. Só que parece que muitas vezes nós... Opa, Deus não está me vendo neste lugar aqui, eu vou me esconder aqui, ó. Sendo que parece que por muitas vezes nós esquecemos o que existe nos Salmos. Mesmo que eu vá nas profundezas dos mares, ali o Senhor está. Nós esquecemos que o seu olho é presente em todos os lugares. E nós temos essa facilidade de acabar esquecendo das coisas. Eu tenho um pouco mais do que as outras pessoas, né? Eu não sei porquê. Às vezes eu esqueço até o nome das pessoas, eu fico, eita, essa pessoa aqui é... Ah, lembrei. Mas beleza. Quando nós precisamos parar para refletir sobre essa questão da oração. E nós poderíamos definir oração como o oxigênio da alma. Que Esmeralda, uma vez que estava ministrando aqui, ela falou sobre isso, né? Que é o respirar da alma. Acho que é mais ou menos assim. Não lembro como foi que ela falou, eu sou péssimo para... Eu acabei de dizer, memória para mim é um negócio meio difícil. Mas, se nós colocarmos a oração como oxigênio da alma, talvez agora nós consigamos entender o verdadeiro grau de valor e responsabilidade que existe sobre a oração. Vocês estão comigo ainda, né, gente? Glória a Deus. É inevitável, pelo menos para mim, eu acho que para o pastor também. Eu não reparo isso nos meninos, mas em mim o pastor é mais forte esse negócio de falar sobre Davi. Eu não consigo não falar sobre Davi. E especificamente sobre o Salmo 27, versículo 4. Você pode colocar aí para a gente relembrar aí, né, por favor? Pode ser que às vezes a gente acabe esquecendo, né? Se for que nem eu. A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Esse texto, eu costumo dizer que é o meu texto. Cada pessoa às vezes tem esse negócio, né? É meu texto, não sei o que lá, tal. Mas eu, quando olho para esse texto, eu ainda olho para dentro de mim e digo, opa, será que isso é uma verdade dentro de mim? Se nós cantamos e proferimos as coisas, ou oramos coisas muito bonitas, mas que não são geradas em nosso coração, não passam de uma falsidade. Se nós falamos para as pessoas sobre um Jesus que não é real na minha e na sua vida, nós somos mentirosos. E teve até uma vez que eu fiquei até assustado, né? Porque nós estávamos no Eclésia e eu falei justamente sobre isso. A gente declara que Ele é bondoso, que Ele é misericordioso porque a gente sabe ou porque alguém disse? Ah, me disseram aí que Ele é bom. Beleza, mas você sabe, você tem certeza que Ele é bom? Você já chegou até a provar a bondade do Senhor? Tem muita gente que pensa que, não, isso é uma coisa extraordinária. O fato de nós estarmos vivos já prova a bondade do Senhor. Amém, né, gente? Beleza, continuando. Davi, quando ele vai falar sobre esse desejo, não era qualquer desejo. Algumas versões, eu acho que a NVI, ela vai falar sobre eu anelo. E eu lembro desse diálogo com o pastor uma vez. Pastor, o que é esse negócio de anelar, hein? Porque esse negócio aí para mim não faz sentido algum. O pastor naquele momento me explicou, mas eu cheguei em casa, Deus, não faz sentido algum para mim. E é isso, gente. Às vezes a gente pensa que pessoas vão ter a suprema sabedoria e conhecimento. Tem algumas pessoas que são agraciadas com sim uma porção de sabedoria muito forte.
Mas isso não exclui o seu e o meu professor Espírito Santo, que tá esperando a gente dentro do nosso quarto buscarmos a sabedoria e o conhecimento, principalmente com referência à pessoa de Jesus. Aí beleza. Esse desejo, esse anelo, desístio, é um desejo muito intenso e muito forte. Um desejo que fazia com que a sua alma queria desfalecer. Vocês aí que são do português, vocês me ajudam aí. Dá tudo certo. E isso por quê? E eu sempre ficava nisso, né? Por que isso, Davizinho? Por que essas coisas? Só que algo me chamava mais atenção. No comecinho do versículo, nós vemos que uma coisa eu peço e a buscarei. Isso me chamava a atenção. Isso sempre me chamou a atenção. Por quê? Aqui ele mostra que ele entendia a responsabilidade dele de se mover em direção àquilo que ele almejava. Eu não estou falando de questão de dinheiro, etc. Você vê que o desejo dele não tem nada a ver com isso. Mas ele entendia que a responsabilidade era dele de permanecer diante da presença do Senhor eternamente, todos os dias da sua vida. Ele entendia que era seu dever não só fazer um devocional, mas contemplar a face do Senhor todos os dias de sua vida. E continuando, a oração, ela muitas vezes tem sido colocado em um grau imaginário de coisas boas, podemos definir assim, lá embaixo. É entediante quando eu entro nesse lugar de oração, me dá um sono, me dá um negócio. Eu oro 5 minutos, já estou, Jesus, o Senhor abençoa e mata. Você já está nesse nível. E isso muitas vezes é porque nós não encontramos nesse lugar o nosso prazer. Quando nós temos prazer nesse lugar, uma chavezinha, algo muda no nosso interior. Quando nós não vamos nesse lugar por obrigação, quando nós vamos nesse lugar para não bater um ponto, nós entendemos que algo muda dentro da gente. É gerado um prazer, uma vontade, um anseio que faz com que que a nossa alma desfaleça se nós não estivermos nesse lugar. Eu às vezes, eu já até comentei, se eu não leio a Bíblia no dia, eu fico meio perturbado do juízo. Eu não fico meio normal não, parece que, Senhor, meu quarto me chama. E eu até falei um tempo desse com o pastor, acho que um mês atrás, que eu não consigo não passar no meu quarto aqui, apesar que meu quarto fica no começo da casa, então não tem como eu passar sempre por ele, né? Mas toda vez que eu passo, parece que meu quarto me chama, Lucas. E eu não consigo não entrar dentro do meu quarto. É tanto que muitas vezes chegam algumas pessoas lá em casa, quando é os irmãos da igreja não, com os irmãos das igrejas até entendem, né? Amém. Mas às vezes eu acho que chegam umas pessoas lá em casa e pode pensar que eu sou meio doido. Porque você chega, Lucas está no quarto. Você chega, Lucas sai, opa, graças a paz, voltei para o quarto. Mas uma coisa que o pastor falou, que ele falou com... Me corrija se eu estiver errado, pastor. Que o senhor falou sobre o Senhor e Jadiel, que vocês têm o desejo de chegar um dia a não ter mais responsabilidades de trabalho para poder meditar mais vezes, certo? Quando o senhor falou isso, eu comecei a olhar para mim. Eu tenho esse privilégio. Só que isso poderia me deixar... Eu tenho esse privilégio, pastor. Só que não me deixou assim não. Me deixou, eu tenho esse privilégio, muitas vezes eu não aproveito. Nós temos diversos privilégios, horário, tempo, responsabilidades menos ou mais, e muitas vezes nós escolhemos essas coisas, estar nestes lugares, fazer outras coisas e trocamos ele. Nós podemos pensar, muitas vezes, que trocar o Senhor é algo muito extraordinário, né?
Meu Deus, troquei o Senhor. Mas no nosso dia a dia nós podemos trocar o Senhor diversas vezes. E algo que tem roubado muito nosso tempo, eu sou meio revoltado com o celular. Eu até estava dizendo esses dias que me deu vontade de colocar ele no chão. Que eu chegava no celular, aí eu estou entediado, vou ler a Bíblia. Estou lendo a Bíblia. Estou lendo a Bíblia. Beleza, Senhor, vou voltar para o celular. Chegava no celular, eu não sinto mais desejo de ficar no celular, velho. Eu pego o celular e começa a me incomodar. Eu não sei o que faço. É tanto que eu saía de dentro do quarto e eu ficava assim, eu estou endoidando, vou ligar para o pastor, estou endoidando, não é possível não, estou endoidando. Porque eu pegava o celular e eu... Aí eu pegava a Bíblia, eita Deus, obrigado. Aí saía de dentro do quarto para pegar um café, né? Eu tomo um pouco de café, graças a Deus. E... Deus, o Senhor é tão... Meu Deus, que coisa forte. Pegava o celular e eu... Eita, Deus é tremendo, né? Deus é... Meu Deus, fizeram isso, foi? E quando eu via, já se passou 1 hora. Eu ficava... Peraí. Como assim? Nós temos a facilidade de inverter os valores nas nossas vidas. E quando eu digo valores, não estou me referindo a princípios. Estou me referindo à questão da primazia do Senhor. Nós colocamos diversas outras coisas no lugar do Senhor. E nós devemos praticar algo que é essencial. Não colocar nada nem ninguém sobre o trono de nossa vida que não seja o Senhor. Se nós colocarmos qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa, você que tem sua esposa, você que tem o seu marido, se você colocar ainda assim que você ame, ainda que seja um filho, que faça raiva, mas você ama, vai a qualquer momento lhe entristecer, vai a qualquer momento lhe fazer raiva, vai a qualquer momento deixar você não tão legal. O Senhor não. O Senhor é o único que, por mais que suas palavras às vezes, eu vou dizer às vezes, né, para não dizer sempre, às vezes machuquem, essa dor é por amor e não porque Ele quer nos matar. Isso muitas vezes eu não entendia. A correção do Senhor. Até que eu tive que passar por alguns processos na minha vida, né? Mas glória a Deus. Amém. Quando nós vamos olhar para Jesus, nós vemos que Ele vai orar diversas vezes, gente. Ele está no meio da multidão, Ele vai sair para orar. Ele vai mandar a galera atravessar o mar, entre aspas. Quem for estudar vai ver que não é bem um mar. Mas Ele vai mandar os discípulos, vão lá. Eu vou ali conversar com o Abba. Eita, madrugou. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou andar sobre as águas. Mas naquele momento anterior a ele andar sobre as águas, ele estava orando. E diversas outras vezes, gente. Ele vai se afastar da multidão, ele vai sair do meio do povo e ele vai orar. E quem é o nosso maior exemplo? Vamos de novo, pai. Vai dar certo. Quem é o nosso maior exemplo? Jesus. Foi um treino. Beleza. Quem é o nosso maior exemplo? Jesus. Agora deu certo, Jesus. Nós devemos olhar para Ele e ter Ele como exemplo central de nossas vidas. Olhar para os seus passos e seguir eles. Gente, aqui não é só historinha de faz de conta não. Aqui não é... um povo aí que saiu caminhando no meio do deserto aí, por aí, e gerou uma nação, e o povo pecava e se afastava de Deus, e umas coisas meio loucas, tá? Não é isso, gente. Nós não podemos ficar preso nesse pensamento muito errôneo de que isso aqui só se trata de um livro histórico. Mas continuando. Então nós vamos ver que Jesus é o maior exemplo. Não existe ninguém comparado a Ele. E nós vamos ver o apóstolo Paulo
falando ainda acerca de oração, a igreja em Tessalônica. 1 Tessalonicenses 5,17. O que está escrito? Não coloca não, Inai. Não coloca não. O que está escrito, gente? Beleza, foi um treino. Orai sem cessar. Beleza. Por que eu quis que vocês repetissem? Porque muitas vezes nós sabemos, mas não praticamos. E aí eu lembro de Tiago 1:22. Nós acabamos sendo pessoas que não praticam a palavra e estão só se enganando. Mas vamos continuar um pouquinho. Vamos andar. Então, ele vai escrever para que essa igreja, e essa igreja fundada por Paulo, vocês que gostam de, contextos. Igreja fundada por Paulo na segunda viagem missionária, Atos 17. Ele vai fazer essa carta, essa igreja vai estar passando por alguns problemas internos. Alguns irmãos vão estar, eita Deus, olha, o mundo é tão bom. Eles vão estar mais ou menos nesse nível. E Paulo vai fazer essa exortação para que eles perseverassem na oração. E eu acredito que se fosse para uma carta ser escrita hoje em dia, para fazer o entendimento, tá, gente? Muitas das coisas que estariam escritas estariam relacionadas à oração, a esse lugar de oração, a esse lugar de entendimento da contemplação. Porque, se você observar, esse é o lugar que menos nós queremos estar. Esse é o lugar que menos tem pessoas. E esse é o lugar que mais Deus quer estar e se revelar. Mas vamos continuar. Voltando lá para o texto de Colossenses, como eu disse, Paulo estava preso. E se eu perguntar para vocês, se uma pessoa está com fome, ela deve pedir o quê? Se ela está com sede? Se ela está com sono? Se ela está de pé? Peguei. Pode ser uma bicicleta, pode ser um carro, uma moto. Pensei que vocês iam rir, velho. Mas beleza. Mas nós observamos que Paulo não pediu uma coisa óbvia. Paulo estava preso e nós poderíamos imaginar que ele iria pedir para que os irmãos da igreja intercedessem a Deus para que Deus libertasse Paulo. Mas ele não fez isso. Pelo contrário, ele pediu para que permanecesse ali e que o Senhor continuasse lhe dando, esqueci a palavra agora, continuasse lhe dando oportunidades de continuar pregando o evangelho. O cara mesmo preso, provavelmente lapiado de tudo que é chibata nesse mundo, ele vai pedir para continuar a sofrer, tudo por amor a Cristo. E muitas vezes nós, quero não sofrer, deixa aí por missionário, a galera aí que se vira aí, ó, vai lá, vai continuando. Ele entende que tudo que acontece na sua vida deve ser para glorificar o nome de Deus. Isso deve ser um entendimento que deve existir dentro de nós, muito verdadeiro. Tudo que nós fizermos deve glorificar ao nome do Senhor. E para ele, não importava ser um homem livre, mas um ministro fiel da palavra. Não ser só um ministro, mas fiel à palavra e da palavra. Quando nós falamos sobre oração, eu também olho para o texto de Apocalipse 5, capítulo 5, versículo 8, que está escrito o seguinte: quando o Cordeiro recebeu o livro,
os 4 seres vivos e os 24 anciões se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo santo. Mas 2 coisas que saltam aos nossos olhos: harpa e taça. Isso vai dar nome a um modelo de oração com adoração, e eu já dei o spoiler. Outra coisa que nós vamos destacar são esses 2 pontinhos aqui. Olha eu falando de ponto, olha. O que seria essa harpa? Seria ela uma adoração genuína. Uma adoração que não é palavras lançadas, mas uma verdade que existe dentro de nós. E quando nós olhamos para a harpa, nós estamos diretamente falando sobre adoração a Deus. Não existe possa ser que esteja falando sobre Davi. Não. Nós estamos falando diretamente sobre adoração a Deus. E sobre, eu vou falar incenso vai falar depois, mas também sobre o incenso de adoração que tem sido levantado ao Senhor. Será que a nossa vida é um incenso agradável de adoração ao Senhor? Porque isso é muito falado, e eu acredito que todo mundo aqui sabe, adoração não é um momento na igreja, adoração é um estilo de vida. Beleza. Mas nós temos praticado esse estilo de vida? Ou nós só, mais uma vez, nós só sabemos e não praticamos? Continuando. E aqui cabe a gente entender algo. Deus, ele não necessita da nossa adoração. Isso talvez choque algumas pessoas. Como assim? Como assim? Deus não necessita? Não. Ele não necessita. Ele não necessita ser adorado. Isso não faz bem, faz com que ele esteja de bom humor ou algo do tipo. Ele é completo e soberano em si mesmo. Isso poderia gerar uma pergunta em nós. Então, por que nós devemos o adorar? Imediatamente deve bradar algo dentro de nós, porque ele é digno de ser adorado. E eu lembro de uma frasezinha que eu vi do pastor Luiz Hermínio, que falava o seguinte: Deus, ele não precisa da nossa adoração. Nós que necessitamos adorar Ele, porque Ele sabe que nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Ou seja, se nós adoramos ao dinheiro, nós nos tornamos avarentos. Se nós adoramos coisas, pessoas, etc., nós tornamos-nos idólatras. Deus, ele entende isso, mas parece que a gente não entende. Parece que nós queremos fechar os nossos olhos e viver de qualquer maneira e esperar a volta de Jesus e esperar que tudo esteja bem quando ele voltar. Se o nosso viver hoje não estiver alinhado com a volta de Cristo, talvez esse dia maravilhoso não seja tão bom para nós. Continuando. Quando nós falamos sobre essa questão de adoração, nós imediatamente, ou quase imediatamente, nós lembramos da conversa de Jesus com a mulher no poço, João 4. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito, em verdade, aqueles que se importam com a sua presença, aqueles que amam a sua presença mais do que a própria vida. Aqueles que têm um único fascínio na sua vida: estar diante da presença. E talvez agora você se lembre de Davi, nesse instante. Mas ele busca homens e mulheres que tenham isso dentro de si. Onde o Senhor seja o único objetivo e o ponto central de nossas vidas. Onde nós não sejamos facilmente enganados pelas coisas que é fornecida aí no mundo. E nós podemos pensar, coisas ilícitas, etc. Não, gente. Às vezes é uma amizade que nós temos e não agrada ao Senhor.
Às vezes é nós estarmos traçando um plano que não seja o plano do Senhor. Às vezes, seja estar cumprindo objetivos que não são os objetivos do Senhor. Estar fazendo coisas assim, como nós vemos Abraão tentar fazer. Ele fez, né? O seu plano em ter um filho. Vou ajudar Deus aqui. Acho que ele está com muito trabalho, né? Vou tentar fazer uma ajuda aqui. E gerar algo que não é do Senhor. Vamos continuar mais um pouco. Quando nós falamos sobre adoração, nós devemos ter em mente duas palavras: contemplar e responder. Adoração é isso, gente. Nós contemplamos e respondemos ao que nós contemplamos. Talvez com isso você entenda, já foi muito falar sobre isso, os anjos, santo, santo, santo. De todas as formas que eles olhavam para Deus, eles viam a santidade do Senhor. Então existia a contemplação e a resposta. Adoração é isso. Então, se não existe uma adoração genuína, provavelmente alguma dessas coisas está faltando. Seja contemplação ou seja resposta. Ou as duas coisas. Nos piores casos. E nós precisamos entender seriamente que qual é o motivo central de nós estarmos aqui reunidos hoje. E, gente, eu queria que vocês não olhassem para a hora não. Não olha para a hora não. Não olha não. Não olha. Às vezes nós nos prendemos a uma certa tradição e uma certa liturgia e nós dizemos: Deus, só até aqui, ó. Depois daqui nós queremos ir para casa. Só até aqui o teu agir, depois daqui nós não quer mais não. Nós precisamos quebrar dentro de nós tradições e liturgias que impedem o agir do Espírito Santo sobre nossas vidas. Mas vamos continuar. Muitas vezes nós estamos neste lugar para consumir coisas. Nós estamos nesse lugar para apenas ser consumidores de alguma coisa, seja de uma música legal. Já deu ali quebrando os pratos. Sei lá, eu tô orando uma corda de novo. Não é novidade para ninguém. Mas muitas vezes nós estamos aqui para consumir coisas. O pastor vai pregar aí uma palavra aí. O pastor pregou o quê? Não sei não. Foi uma bênção de Deus aí. Diz um ponto aí, diz um versículo. Não. Pelo menos o livro. Eu acho, olha eu acho aí, gente, vocês aí que estavam falando aí, ó. Eu acho que foi Atos. E, gente, eu não estou falando isso com relação ao pastor, mas isso demonstra que nós não temos zelo pela palavra do Senhor. Não é a palavra do pastor, é a palavra de Deus. Se nós não guardamos a palavra dentro de nós não estamos errando com o pastor, não, nós estamos errando com Deus. Vamos continuar um pouquinho mais. Já estou quase terminando, gente. Aí chega na taça. E essa taça, ela fala sobre um orar sem cessar. As taças eram cheias com as orações dos santos. Em algumas traduções pode estar povo santo. E não sou bom de grego, mas a palavra grega, traduzindo o significado, significa consagrados. E aí você pode pensar que seria um povo exclusivo, né? Não, nós vamos separar a igreja aqui no meio. Está separada, né? Mas não, só esse povo aqui é santo. Esse povo aqui, não. Mas não é isso, gente. Todos nós somos chamados a ser santos. Romanos 1:7. Agora o problema é que se nós não nos identificamos como fazendo parte dos santos, provavelmente ainda tem coisas dentro de nós que não foram mudadas. Mas vamos continuar. Essas taças só serão cheias quando a igreja de Cristo assumir a responsabilidade de estar nesse lugar de devoção.
elas não vão ser cheias da noite para o dia, gente. Elas não vão ser cheias em um passe de mágica, mas elas vão ser cheias pela perseverança dos santos em oração. Às vezes a gente pode pensar que para haver uma grande mudança em uma certa nação, precisa se levantar guerreiros, precisa se levantar pessoas que entrem no meio da política, pessoas que façam reivindicações. Sim, deve existir pessoas do reino nestes lugares, assim como todos os outros lugares. Mas se uma nação for transformada, é por causa dos joelhos dobrados e das orações levantadas. Se nós formos olhar todos os avivamentos, eu estava até olhando essa semana, estava ajeitando o meu drive, e Jadiel, a gente fica compartilhando alguns materiais, e Jadiel tinha mandado no grupo aqueles materiais sobre os avivamentos. Se você for olhar, ou eles começaram, ou em seu meio, ou no final, ou em todo o período, vai existir um movimento de oração sendo gerado aí. Vai existir uma casa de oração. Se não existir uma casa, vai existir 20 irmãos que se reuniam em um canto e levantavam incenso. Vai existir uma igreja que entendeu que precisava orar. Continuando. Aqui cabe um versículo que também me veio assim, Salmos 141. Vocês podem abrir, gente. Bora se movimentar um pouco. Glória a Deus. Salmo 141, versículo 2. Está escrito: aceita minha oração como incenso oferecido a ti, e as minhas mãos levantadas como oferta da tarde. Isso deve ser algo existente dentro de nós. Isso deve ser um clamor que exista dentro de nós. Aceita, Senhor, o incenso levantado através da minha vida. E agora nós entramos no final. Sabedoria. Sabedoria no nosso viver. As pessoas que estão no mundo, elas estão a nos observar. E isso, de certa forma, gera uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque nós somos testemunhas de Cristo. E nós não podemos viver de qualquer forma. Aí me vem na mente um grito de um cara ministrando: Timóteo, eles podem, tu porém. Eles podem fazer isso. Eles podem continuar. Tu, porém, não seja assim. Tu, porém, haja de forma diferente. E nós devemos tomar isso como Deus falando a nós. E aqui é Deus falando a nós, tá, gente? Mas eles podem, vocês, nós, não. Continuando. Nós devemos viver de forma íntegra e santa. E isso não porque nós vamos nos gabar que somos melhores do que os outros, e muitas vezes melhor que os outros que não conheceram ainda Jesus. Não. Mais uma vez, nós caminhamos pelo caminho da santidade porque nós queremos alcançar o alvo. E mais uma vez nós afirmamos, porque Ele é digno. Eu lembro da primeira vez que eu ouvi isso, também através do pastor. Vocês já entenderam, né, gente, que eu converso muito com o pastor. Eu acho que até ele às vezes fica perguntando por que ele está conversando muito comigo. Mas beleza. Mas eu não sei se o pastor chegou a pregar sobre isso, não me recordo. Mas ele fala que o livro de Atos, ele continua sendo escrito nos dias de hoje através de nossas vidas. Já ouviram o pastor falar sobre isso? Ouviu um amém? Amém, beleza. Eu estava reolhando os materiais da nossa faculdade,
E tem uma frase do nosso professor, ele se chama Vilibaldo, meio estranho o nome, mas se chama Vilibaldo. E ele tem uma frase que me deixou muito pensativo acerca disso. E eu me lembrei imediatamente dessa conversa com o pastor. Os evangelhos contam uma história que não se encerrou em suas páginas, mas que continuou sendo escrita na própria vida daqueles que, comissionados por Jesus como seus discípulos, deram continuidade à obra de seu mestre. Filibaldo Ropentel Neto. Gente, nós carregamos um peso. E um peso que não traz em parte dor, ou seja, ai meu Deus, não é isso, gente. Um peso de responsabilidade que existe sobre o povo de Deus é manifestar a criação Cristo, a revelação de Cristo. E aí nós conseguimos pelo menos refletir, ou pelo menos deveríamos refletir como nós temos vivido nossas vidas. O que acontece muito hoje é você e eu vivermos para o nosso próprio eu. Eu vivo para mim, eu faço as coisas para mim, eu planejo as coisas para mim, e eu de novo aqui, tudo é eu. E nunca vai existir um Deus aí, porque nós só estamos tendo como objetivo aumentar o nosso ego. Eu digo para você, irmão, lê a Bíblia com força. E se você quiser um livrozinho, Ego Transformado também serve. Mas enquanto eu não for transformado dentro de nós, dificilmente nós conseguiremos provar da manifestação do Senhor. Porque nós estamos caminhando por nós mesmos e não caminhando pelo Senhor. Continuando mais um pouquinho. Cristo deve ser o ponto central das nossas conversas. O motivo pelo qual nós vivemos, nos movemos, existimos. Talvez aí você já lembrou do versículo. Mas deve ser por isso que nós nos movemos. Cristo deve ser o ponto central do nosso viver. Se não for Ele, nós estamos vivendo à toa. E provavelmente acontecerá que chegará no grande dia, ao fechar das portas, nós podemos bater e ouvir da sua boca: afaste-se de mim, não conheço. A gente estava lendo isso no Eclésia e a gente estava comentando, que texto forte. Para mim, toda a Bíblia é nesse nível, gente. Mas se você não enxerga assim, realmente é um texto muito forte. E o texto que se gera medo em nós é porque ainda existem coisas dentro de nós que ainda não foram transformadas. Porque a volta de Cristo não deve ser um pesadelo para nós, mas deve ser um anseio de clamor de Maranata. E se nós clamamos pela volta de Cristo, nós devemos ter em mente a consciência de que nós estamos pedindo para que o que é encoberto seja revelado. Será que nós estamos preparados para que isso aconteça? A volta de Cristo, tudo que é encoberto será descoberto e ficará à mostra para julgamento. Se nós clamamos Maranata, nós devemos ter esse peso sobre nossa consciência. É um anseio pelo amado, mas ao mesmo tempo é uma petição pelo julgamento do Senhor. Continuando. Nós precisamos viver em completa devoção e contemplação. Nós devemos levar uma vida em completa devoção e contemplação do Senhor. Seja onde for, gente. Seja varrendo uma casa, seja fazendo compra, seja na igreja, seja na EBD, no culto de terça-feira, na sala de oração, onde for. Nós devemos viver de forma que nossa vida seja uma completa devoção
e uma completa contemplação do Senhor. E talvez você pode pensar que a contemplação é algo passivo e inerte, né? Fica aqui contemplando. Mas não, gente. Quem contempla se move. Principalmente se move a Ele. Quem contempla entende quem verdadeiramente Ele é. O erro que nós podemos estar cometendo é falar de um Cristo que nós não contemplamos, cantar sobre um Cristo que não contemplamos, afirmar e clamar pela volta de Cristo e um Cristo que nós não contemplamos. Vou continuar. Às vezes nós podemos pensar que pelo fato de nós não fazer com que ninguém tropece ou desviar ninguém, amém, nós estamos bem. Mas o fato de nós não aproximarmos as pessoas de Cristo também servirá como julgamento. Nós somos chamados para ser sal e luz e amém. Mas muitas vezes nós só sabemos isso na teoria. Na prática, muitas vezes nós nos escondemos atrás da nossa timidez, atrás do nosso medo, da nossa vergonha, porque nós não entendemos a responsabilidade que existe por trás disso. Para terminar, eu queria ler só mais um texto. Mas antes, nós não podemos brincar de ser igreja. Nós não podemos brincar de reino de Deus. Nós precisamos ser verdadeiramente um exército de Deus que se levanta nessa geração. E lembrando sempre, não é sobre espada, escudo e lança, mas é sobre Bíblia, às vezes um violão, mas sempre joelhos dobrados no chão, orando ao Senhor. E para terminar, 1 Pedro 3, 15 e 16. Em vez disso, consagrem a Cristo como o Senhor de sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Façam-no, porém, de modo amável e respeitoso. Mantenham sempre a consciência limpa. Então, se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhadas ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo. Por mais que a gente fale sobre o nosso viver, tudo aponta para Ele. Nós afirmamos muitas vezes que nós somos os embaixadores, povo santo. Meu Deus, que geração forte. Mas muitas vezes nós não tomamos sobre nós o peso sobre essas palavras. É um povo santo que quer caminhar de qualquer jeito. É uma geração eleita que não entende o poder por trás do lugar de oração. E falar sobre a oração num dia em que nós nos movemos em oração parece ser um pouco combinado, né, gente? Mas por incrível que pareça, não é. Até porque, por mais que quem já subiu aqui para ministrar a palavra do Senhor, sabe que por mais que você prepare qualquer outra coisa, você prepare tudo bonitinho, pontos, etc. Se não for o que o Espírito quer levar à igreja, ele pega para ele. E sumiu. Só para nós terminar, eu estava até comentando com o pastor que teve uma pessoa aí, não vou citar o nome dela, não é daqui da igreja, tá, gente? É um pregador aí, que ele tem uma intimidade com o Espírito Santo.
Ele tem intimidade com Deus diferenciada. E diferenciada não porque ele é uma pessoa escolhida. Não existe pessoas escolhidas. A mesma graça é fornecida para todos. O problema é que nós não nos movemos em direção a ela. Ponto. Mas ele disse que vai subir para pregar. Ele lá levou a pastinha dele, bonitinha, tal. Aí chegou lá. Cadê a pasta? Não sei da pasta. E ele começou a perguntar ao Espírito Santo: e a pasta? Aí ele vai... Eu vou contar de forma brincalhona, sabe, gente? Ele vai dizer, mas ele falou com essas palavras. Ele vai dizer que o Espírito disse a ele que um anjo pegou a pasta dele e escondeu. Isso porque se não for aquilo que o Senhor quer levar, você não vai levar. Se não for isso que o Senhor tem para você, não vai ser isso que vai ter para você. Se não for isso que o Senhor tem planejado para você, melhor você desistir, entrar dentro do seu quarto, orar e sonhar os planos dele. Se for um plano e algo puramente humano, além de a responsabilidade de fazer dar certo ser minha e sua, as chances de dar errado passa do 100%. Agora, se algo é de Deus, a responsabilidade de manter aquilo, a responsabilidade de fazer dar certo, passa do 100% e é puramente do Senhor. Amém, gente? Eu sei que muitas vezes pode não ser divertido, pode não ser, você vai ter bênção, você não sei o que lá, tal. Mas se é a palavra do Senhor, nós devemos parar para refletir se nós estamos agindo conforme ela quer, ou melhor, como Ele quer. Amém?